Olá, meus lindos e lindas! Vencemos, mas não podemos maquiar algumas situações. Existe uma diferença muito grande entre discordar de algumas ideias e apoiar. Eu senti que alguns seguidores ficaram assim me mandando mensagem: ai, mas eu sei que você apoia o Domenech, mas eu não gostei. Eu queria, primeiro de tudo, gente, vocês têm total liberdade para escolher a posição que vocês querem ter. Pelo contrário, tem muitas coisas que eu não concordo. A única coisa que eu penso em relação ao comando do Domenech à frente do Flamengo é que ele é o técnico que a gente tem. E por isso, de alguma forma, a gente precisa apoiar, como se a gente estivesse no avião, ele fosse o piloto, e eu tô dentro daquele avião. Se eu não apoio o piloto, né, eu vou embora. E eu não queria isso. Mas não quer dizer que a gente aceite e concorde com algumas posições que ele tenha. E a gente está aqui, de uma certa forma, para tentar fazer você pensar sobre uma ótica diferente. Um pouco a sensação de que o Flamengo meio que decaiu de produção das partidas anteriores para essa partida. É bem verdade que tudo que eu estava vendo, eu estava dizendo para vocês que existia um progresso, mas um progresso lento. O primeiro tempo, é óbvio, começou muito bem, a gente teve aquela sensação de que ia ser aquele jogo avassalador com o golaço, né, do Everton Ribeiro. Marcação sob pressão, a marcação individual que eles faziam em zona, ela estava funcionando sim, mas chegou um momento que as coisas começaram a se modificar. Eu acho que principalmente no momento daquele pênalti, né, que o Isla acabou fazendo. Quando você observa depois, né, com sangue mais frio a partida, você vê que haviam 4 jogadores de defesa, que o Isla de alguma maneira, né, coitado, acabou levando um baile aí do Osvaldo, mas não havia necessidade daquela marcação de falta. Até porque haviam jogadores para fazer aquela cobertura na defesa. E que após aquele pênalti, acho que você também deve ter percebido isso, o Flamengo deu uma desequilibrada. Isso foi ponto, né, pro Rogério Ceni, que soube como organizar o time. A compactação do Flamengo, ela começou a ficar muito ruim depois disso, né? As linhas, né, os jogadores que tinham os seus posicionamentos nas linhas, eles começaram a jogar afastados. E aí as coisas começaram a não funcionar como deviam funcionar. Para você, quem é o destaque da partida? Para mim foi o Rogério Ceni, que soube organizar o time dele, e até então a equipe do Fortaleza estava sim satisfeita com o empate. E eu tava aqui revoltada, falando, meu Deus, eu não acredito no que eu tô vendo. Eu senti aí que houve uma resiliência técnica mesmo do Rogério Ceni, e isso foi ponto para ele. No segundo tempo, o Domenech faz a substituição, colocando o Gabigol no lugar do Pedro. O time começa a mostrar uma melhor organização ofensiva. E aí a tática do Fortaleza continua, ponto para o Rogério Ceni, de não deixar a gente jogar. Mas mesmo com essa entrada do Gabigol e o Lincoln até de centroavante, as coisas não funcionaram. Continuou sofrendo com essa imposição reativa que o Fortaleza apresentava sobre nós. Mas com a substituição, a troca, né, do Pedro pelo Gabigol, é um jogador que tem mais mobilidade. Ele conseguiu ali encontrar o caminho do gol. Eu estava muito preocupada quando eu vi a escalação e percebi que o Gabigol não ia entrar. Para mim, o Gabigol ia entrar a qualquer momento, que essa realmente seria uma opção tática do Domenech, como ele mesmo disse em entrevista. E a gente vai falar um pouquinho mais uma vez, como a gente já tem conversado aqui, sobre essa história de banco. Eu fiz umas postagens para fazer a gente pensar um pouquinho sobre essa cultura, né, do banco, ou de ser barrado quando o jogador está no banco. O Domenech, ele é um técnico que ele vem da Europa. Isso é muito comum, gente, acontecer na Europa. Eu acredito até que vocês aí, muitos de vocês que acompanham o futebol europeu muito mais do que eu, sabem disso, que é muito normal que grandes craques fiquem no banco e entrem em momentos estratégicos dentro da partida. A gente precisa
amadurecer o nosso pensamento sobre isso. Jorge Jesus não fazia muitas alterações ano passado porque ele não tinha um banco à altura. Até mesmo no início, né, da gestão dele durante esse ano, em algumas partidas ele fez muitas trocas no time. É óbvio que ele sempre começava com a base titular, mas ele fez muitas trocas. E eu volto a falar mais uma vez, a gente precisa amadurecer essa cultura. A saída do Gabigol, por exemplo, né, chateado lá, bravo, eu tentei apurar de todas as formas, né? Fui pesquisando para tentar entender. Tinha algumas correntes que falaram que ele estava chateado com a imprensa, ele não queria falar com a imprensa. Isso já aconteceu em alguns finais de partida, em que ele não queria falar com a imprensa, saía emburrado, com sei lá o quê. Havia corrente de que ele não queria fazer o treino com os reservas do final da partida. Toda final de partida, aqueles jogadores que são reserva, eles fazem um treino no campo. E esses jogadores que fazem esse treino, na verdade, são jogadores que não entraram na partida, ou que entraram do meio para frente do segundo tempo. O Gabigol entrando no segundo tempo, tecnicamente ele não precisaria entrar nesse treino, assim como o Pedro também, que jogou o primeiro tempo, no segundo tempo não jogou e não fez parte desse treinamento. Então, assim, algumas pessoas levantam essa hipótese. Eu queria falar com a imprensa, na verdade, está um pouco ligado a um post que o Gerson fez, dizendo que jogaria sempre com a camisa, que sempre jogaria com honra, tanto ano passado quanto neste ano. E que eles falam, mas não sabem de nada. Em alguns momentos eu acho mesmo que tem muita gente falando e sabendo muito pouco. Eu acho que não havia necessidade. Na minha visão, no meu pensamento, eu acho que não havia necessidade do Gabigol sair tão chateado assim. Eu acho que foi desnecessário realmente a atitude dele, mas enfim. Cada um é cada um, né? Vai saber. A gente também tem dias que a gente não tá legal. Então, respeito é sempre muito importante. Disse-me à parte. Eu só quero que antes de ler qualquer notícia, de ouvir qualquer comentário dentro de uma partida, você pense muito bem antes naquilo que é dito e não saia comprando aquilo como se fosse a verdade. Que hoje em dia, dentro da rede social, a gente tem muita gente boa, que pesquisa sério, que fala sério. O conselho que eu dou é você, sempre quando ouvir qualquer notícia, bota um pontinho de interrogação na cabeça e pensa, pesquisa antes. Não sai falando, não sai colocando, mas tá errado, mas foi isso, mas tem crise no Flamengo, né? Tudo que eles querem é desestabilizar. Eu me lembro daquele primeiro vídeo da Glenda Kozlovski, em que ela coloca a fofoca, sim, pode atrapalhar um time campeão. Como eles não têm mais como desestruturar o Flamengo, o que eles querem é isso mesmo. Então fica muito atento a essas coisas que você ouve. Escolham pessoas que você confie para você formar a sua opinião diante dessas situações que são colocadas. Para a próxima partida, acho muito importante que o Domenech possa voltar a pensar a compactação mesmo do time, nessa forma, nesses distanciamentos, né, que causaram um pouco de linhas, né, que causaram um pouco esse sufoco desnecessário, diga-se de passagem, para a gente ontem, que ele possa repensar um pouco mais nessa organização da equipe. Bem, ele sempre diz que os esquemas são conforme os jogos que são apresentados. O Fluminense não é um time de brincadeira. Eu sempre digo a vocês, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não tem partida fácil. A gente mesmo sendo campeão ano passado, passamos aí alguns sufocos no ano passado com alguns times. CSA foi um, por exemplo, que a gente sofreu para ganhar. É muito importante estar bem preparado e ter respeito máximo por cada adversário durante a partida. E quanto ao que eu tô dizendo, eu não sei, né? Você pode concordar, você pode não concordar, é total direito seu, mas o importante é que de alguma maneira fique uma sementinha na sua cabeça, tá valendo de alguma coisa, eu já fico muito feliz. E lembre-se sempre, estamos do mesmo lado, somos todos rubro-negros. Saudações rubro-negras e que Deus te abençoe.